Boa noite, gente. Eu sou a Juliana, eu sou a responsável técnica aqui do laboratório do CEI Biogás e vou falar conversar um pouquinho com vocês sobre biodigestão e alguns processos, alguns ensaios laboratoriais relacionados à biodigestão anaeróbia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dayana. Eu faço parte da equipe de tecnologia e inovação aqui do CEI Biogás e vou falar um pouquinho sobre... Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é digestão anaeróbia, os estágios de decomposição, alguns fatores que influenciam e limitam até mesmo o processo de biodigestão, algumas características dos substratos e influências dessas características no processo de biodigestão em função do modelo do biodigestor, e também vamos falar um pouco sobre pré-tratamento, a importância de se ter um pré-tratamento na planta de biogás e alguns processos de pré-tratamento existentes. Bom, então, o que é digestão anaeróbia? A digestão anaeróbia, ela acontece por meio de micro-organismos que não demandam oxigênio e utilizam a matéria orgânica como fonte de energia. Um exemplo que a gente pode utilizar é o biodigestor. O biodigestor, internamente, então, o espaço é anaeróbio, porque ele está livre de oxigênio, e o substrato ali disposto possui matéria orgânica. E os micro-organismos irão degradar essa matéria orgânica, formando, então, o biogás e o digestato. Essas reações bioquímicas que acontecem dentro do biodigestor possuem 4 etapas principais, que são a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese. Vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Bom, a primeira etapa, então, é a etapa de hidrólise. Nessa etapa, as bactérias hidrolíticas, por meio de reações bioquímicas, decompõem os compostos orgânicos complexos para compostos orgânicos mais simples. Então, nós vamos ter as proteínas, os carboidratos e os lipídios, e eles serão convertidos e será formado, então, os aminoácidos, os ácidos graxos e os açúcares. Na segunda etapa, é a acidogênese. Essa etapa ela é conhecida como uma etapa das bactérias fermentativas. Então, essas bactérias elas vão utilizar esses compostos intermediários, que são os compostos orgânicos simples, e vão estar formando ácidos graxos de cadeia curta. Nessa etapa, nós teremos também hidrogênio e dióxido de carbono, e, numa menor quantidade, outros compostos. Aqui nessa etapa, e também em todas as outras etapas, a concentração de hidrogênio ela é determinante. Aqui, se a concentração de hidrogênio estiver muito alta, nós teremos a formação de outros compostos e também a formação de um volume maior de ácidos graxos, de compostos orgânicos. A terceira etapa é a acetogênese. Essa etapa é conhecida como a etapa precursora do metano, né? Então, nessa etapa, a acetogênese será formado, então, o ácido acético. Aqui nós teremos o ácido acético, o hidrogênio e o CO2. Esses compostos, eles serão, então, convertidos pelas árqueas, que chega aqui na última etapa da metanogênese. As árqueas metanogênicas vão converter esses compostos em metano. Nós temos 2 grupos de árqueas, os metanógenos e hidrogenotróficos, que eles utilizam o hidrogênio e o CO2 para produzir metano, e os metanógenos acetoclásticos, que utilizam o ácido acético para produzir o metano. Olhando assim esses blocos, é bem fácil de entender, termina uma fase, começa outra fase, mas dentro do biodigestor, todas essas fases acontecem paralelamente. E cada uma das bactérias, é importante destacar que cada uma das bactérias de cada uma dessas etapas possui o seu habitat ideal. Por exemplo, as bactérias hidrolíticas, quando a gente fala de habitat ideal, nós estamos falando de pH e temperatura, o que é o ideal para cada uma dessas bactérias. As bactérias hidrolíticas trabalham, a sua faixa ótima de trabalho é com pH de 5,5 a 6,5. Já as árqueas metanogênicas, elas trabalham com um pH de 6,5
a 8. E o que acontece? A gente precisa estabelecer um ambiente propício para que todas as bactérias desempenhem a sua função dentro do biodigestor. E considerando isso, então a gente olha para o elo mais fraco, né, de toda essa cadeia. E o elo mais fraco são as arqueas metanogênicas. Por quê? Elas têm uma baixa taxa de crescimento e elas não conseguem trabalhar em uma outra faixa de pH, senão essa faixa de 6,5 a 8, desculpa. Já as bactérias hidrolíticas, elas conseguem trabalhar com um pH um pouquinho superior. Claro que a sua taxa de crescimento ela diminui, mas ela ainda assim consegue trabalhar. Isso falando de um biodigestor onde todas essas etapas acontecem, né? Existem biodigestores, como o biodigestor de duplo estágio, que a ideia é se isolar essas 3 primeiras etapas. Então, aqui nós teríamos um reator onde acontece a etapa de hidrólise. Esse reator normalmente é um pouquinho menor, esse processo é mais rápido. E o segundo reator acontece a metanogênese. Nós, CEI Biogás, ainda não temos nenhuma planta com esse sistema de biodigestão de duplo estágio, mas é uma tecnologia que vem sendo muito estudada. Alguns pesquisadores defendem que a produção de biogás é potencializada. Eu acredito que é uma tecnologia bastante bacana e que merece destaque. Eu vou falar com vocês agora sobre alguns fatores que influenciam na biodigestão anaeróbia. E assim como a Dayana já comentou, o pH é um deles. O pH é um ensaio bastante simples de ser feito, né, em bancada ou mesmo no campo. E o pH ótimo para que os micro-organismos consigam se desenvolver e trabalhar adequadamente entre 6,6 e 7,4, mas o aceitável de 6,5 até 8. Mas o que é importante nós deixarmos claro para vocês também é que isso não é uma regra, que não é um sistema completamente engessado. E nós temos um exemplo que nós monitoramos, biodigestores que monitoramos de agroindústria, que produz amido de mandioca, por exemplo, eles beneficiam mandioca. E o pH de entrada, ele é bem baixo, ele é por volta de 4. Mas como já é um biodigestor estável, que tem um tempo de operação, que já tem uma alcalinidade adequada, ainda que a entrada do efluente seja com um pH um pouco mais baixo, o biodigestor consegue trabalhar. Como a Dayana falou, pode ser que o desempenho dos micro-organismos, por ter esse pH mais baixo, ele não seja o ideal. Mas, quando você considera a quantidade de efluente que você tem, a quantidade de biogás que você está produzindo, pode ser que corrigir o pH não seja viável. Então, você aceita o fato de que o teu efluente tem um pH um pouco mais baixo e ainda assim você vai conseguir ter uma produção, um volume de biogás produzido que atende a sua necessidade ou a sua expectativa. Outro fator que ele é muito simples de ser monitorado em laboratório é a alcalinidade, é monitorado por meio de uma titulação, é um ensaio de baixo custo, e a alcalinidade serve para verificarmos qual é o efeito tampão do biodigestor. Então, normalmente se avalia uma amostra da entrada do biodigestor e uma amostra do efluente que está saindo do biodigestor. E o que é alcalinidade? A quantidade de carbonatos que tem dentro desse bio que serão capazes de absorver efluentes mais ácidos ou mais básicos que entrem ali. Então, se a alcalinidade está boa e entrar um efluente que ele é um pouco mais ácido, o biodigestor não vai sofrer tanto o efeito disso. Os micro-organismos que atuam no biodigestor não vão sofrer tanto esse efeito, porque tem uma alcalinidade mais elevada e é capaz de driblar, por assim dizer, o pH. Outro fator que também pode ser analisado são os ácidos graxos voláteis. Como a Dayana falou, nas primeiras etapas, quando acontecem a acidogênese e a cetogênese, tem a produção desses ácidos graxos. E os micro-organismos, eles atuam em simbiose. Então, se a primeira etapa de micro-organismos produziu os ácidos, a segunda categoria dos micro-organismos tem que consumir esses ácidos para que não baixe excessivamente o pH
do biodigestor. Então, quando você tem um desequilíbrio de micro-organismos, por exemplo, dentro do teu biodigestor, que não tem a quantidade, a taxa de micro-organismos para fazer cada etapa do processo de biodigestão, você pode ter um acúmulo de ácidos graxos e esse acúmulo vira baixar o pH. Não é algo tão simples de se controlar na prática, mas principalmente em processos de startup de biodigestores, quando você vai dar partida em um biodigestor, se você não tem um inóculo adequado, por exemplo, um lodo adequado para auxiliar nesse seu processo de início do biodigestor, você pode ter esse problema do acúmulo dos ácidos graxos. E se, porventura, acontece de você observar a formação desses ácidos graxos voláteis de modo excessivo, uma das saídas é baixar um pouquinho a carga orgânica que você está adicionando ao teu biodigestor. Outro fator é uma relação, na verdade, que existe entre a carga orgânica volumétrica, que na literatura a gente encontra bastante como COV, e o tempo de retenção hidráulica do biodigestor. Então, se o objetivo que você tem ao utilizar o biodigestor é tratar um efluente, você deve fazer a combinação adequada desses dois fatores. Nós vamos ver depois uma imagem um gráfico que vai ajudar a exemplificar a cinética de produção de biogás, e a maior parte dos efluentes, ou grande parte dos efluentes que aqui no SEI Biogás nós já pesquisamos, já estudamos, eles têm o pico de degradação no máximo por volta de 10 ou 15 dias. Mas como o nosso objetivo, na maior parte dos casos, quando utilizamos biodigestores, é também tratar o efluente, esse tempo de retenção hidráulico deve ser considerado a ponto de que o efluente que sai do biodigestor ele esteja com condições ambientalmente, vamos dizer assim, adequados, que tenha de fato baixado bastante a carga orgânica desse material. E normalmente são esses dois fatores que são bastante utilizados na hora de se dimensionar um biodigestor. Eles são diretamente ligados e você precisa obrigatoriamente considerá-los na hora de dimensionar o seu bio. E também na hora de decidir se você vai aumentar a quantidade de efluente que você está colocando no seu bio ou, porventura, mudar o tipo de resíduo que você está alimentando no seu biodigestor. Então, nós podemos citar um exemplo que temos aqui numa planta que operamos. Nós trabalhamos com resíduo orgânico, a Dayana depois vai falar mais detalhes sobre essa planta. Mas nós trabalhamos com resíduos de restaurantes, de dentro aqui do Parque Tecnológico de Itaipu, e com podas de grama, por exemplo. Então, se porventura nós calculamos um determinado COV, mas algum dia tem uma quantidade muito grande, muito maior do que nós havíamos calculado de adição de resíduo do restaurante. A gente tem que balancear, não pode simplesmente, vou começar a colocar no meu biodigestor, ou aumentar muito essa carga orgânica, porque você vai influenciar no teu tempo de retenção hidráulica, e dependendo de a que ponto você chegar em relação a isso, você pode fazer com que o teu biodigestor ele produza biogás, mas que ele deixe de ter essa função de tratar efluente, quando a carga que você adiciona nele é muito grande, muito maior do que a capacidade que ele tem. Assim como a Dayana comentou, outro fator que influencia bastante na biodigestão anaeróbia são as mudanças de temperatura. E isso aqui é algo que às vezes é tratado como um mito, e o que eu quero trazer para vocês aqui é assim, em temperaturas mais baixas, sim, nós temos produção de biogás, até temperaturas entre 0 e 20 graus, em temperaturas de 20 a 40 graus, que é a etapa dos micro-organismos mesofílicos, nós também temos a produção de biogás, e inclusive para temperaturas mais altas, que vão entre os 40 e 70 graus Celsius também. São classes diferentes de micro-organismos que vão atuar em cada uma dessas diferentes faixas de temperatura.
Mas o que é mais importante, na verdade, quando falamos em micro-organismos, é a estabilidade. Então, se opta por trabalhar com um biodigestor que ele é com temperatura mesofílica, entre os 20 e 40 graus Celsius, é importante que se mantenha uma temperatura que não varie muito, que tenha uma oscilação de no máximo uns 3 ou 4 graus Celsius. Porque se um dia você opera o teu biodigestor, falando de um bio com aquecimento, aí um dia o teu biodigestor está com uma temperatura de 50 graus Celsius, aí 3 dias depois você está com 20 graus, aí depois você vai para 35 graus. Os micro-organismos têm dificuldade de se adaptar e de conseguir se reproduzir com essas oscilações. Então, quanto mais estável for a temperatura de operação do biodigestor, melhor. O que acontece é que, com temperaturas mais baixas, o tempo de degradação ele é um pouco mais alto, o processo é mais lento, e aí a gente tem um exemplo bem simples, mas que eu gosto de comentar sobre ele, que é a geladeira, por exemplo. Se a gente armazena uma comida na geladeira, ela dura mais tempo, mas vai chegar uma hora que ela vai estragar. E ela vai estragar porque os micro-organismos quem estão consumindo. Então, se você tiver temperaturas mais baixas, vai ter produção de biogás, mas vai demorar mais. E se você tiver temperaturas mais altas, termofílicas, é muito provável que esse teu processo de degradação seja mais rápido. Mas o que tem que se levar em conta é o valor que você vai gastar em energia para atingir uma temperatura termofílica justifica a instalação do sistema de aquecimento até essa temperatura. Então, tudo isso tem que ser avaliado também quando vai fazer a avaliação de viabilidade do projeto. Além disso, que vão ter menor influência, mas também podem ser problemáticos na biodigestão, agentes inibidores variados, como metais pesados, antibióticos, desinfetantes, limitação de elementos traço. E isso acontece porque, em geral, nós trabalhamos com resíduos animais, né, bastante influente de suinocultura, de bovinocultura, e às vezes o que contém na alimentação desses animais, ou até o que é utilizado para limpar a baia desses animais, se não for adequadamente tratado, isso tudo for parar no biodigestor, pode ser um problema sim, a depender da concentração que isso é adicionado. E com relação à limitação de elementos traços, é porque alguns micro-organismos específicos, eles precisam de elementos específicos para se reproduzir. Alguns micro-organismos precisam, por exemplo, de determinadas taxas de cobalto ou de zinco para que eles tenham uma reprodução adequada. E se houver limitação ou, inclusive, a ausência desses elementos, você pode vir a ter problemas no processo de reprodução dos micro-organismos. Outra limitação é a inibição por amônia. É muito comum isso acontecer em resíduos muito ricos em nitrogênio, né? Então, um exemplo clássico do setor agropecuário são efluentes de fonte de galinhas, de aves, né? Tem muito nitrogênio. Inibição por sulfeto de hidrogênio, que também pode ser tóxico aos micro-organismos se tiver em grande quantidade. E o inóculo para a partida do reator, que eu comentei lá um pouquinho antes com vocês, é sempre importante ter um inóculo quando vai dar partida para o reator. Normalmente esse inóculo é obtido de uma outra planta que já opera, que já tem um sistema de biodigestão instalado. Ou, se não houver essa possibilidade, que pelo menos se utilize uma quantidade de um efluente já estabilizado para fazer essa partida do reator. Isso vai acelerar bastante o teu processo de início de produção de biogás e metano, propriamente ditos, além de evitar que você tenha problemas como uma formação muito elevada dos ácidos graxos que comentamos antes. Aqui nessa tabela, o objetivo de trazê-la para vocês é porque é uma pergunta clássica que o pessoal faz, é assim, mas quanto que um porco produz, por exemplo, de biogás, né? É mais ou menos assim, se eu tenho 1000 porcos lá na minha propriedade, quanto biogás que eu vou gerar?
E aqui são informações de um banco de dados europeu, bastante consolidado já. E, por exemplo, aqui, para o efluente líquido de suíno, ele trata que você pode ter uma produção, essa informação aqui, entre 180 a 490 metros cúbicos de biogás para cada tonelada de sólidos voláteis que você coloca no teu biodigestor. E aí a pergunta é assim, se eu for dimensionar um biodigestor, então, eu vou usar 180 ou vou usar 490? Ou vou fazer uma média desses valores? E por isso que é muito importante que você caracterize de fato o efluente que você vai utilizar no teu biodigestor, né? Embora suínos pareçam ser muito parecidos em diferentes regiões, mas o manejo que você dá no efluente, a alimentação que esses animais recebem é diferente, e isso pode ter influência, né, no dejeto que eles vão produzir. Então, por isso que sempre é bem importante caracterizar de fato, né? E até mesmo o modelo de biodigestor adequado. O seu efluente tem as suas características, é importante fazer essa análise do potencial de produção de biogás dele, mas o biodigestor também que será utilizado no processo de produção. Então, alguns biodigestores possuem um fator tecnológico, uma capacidade de tratamento mais elevada que outros. E isso é um fator que é importante se considerar no momento do dimensionamento. Uhum. Então, só reforça de que é muito importante você conhecer de fato aquilo que você vai colocar dentro do seu biodigestor antes de que você dimensione ou inclusive escolha o modelo de biodigestor que você vai implantar em determinado lugar. Aqui, o que eu trouxe para vocês são algumas curvas, né, cinéticas de produção de biogás. Então, no eixo de Y, nós temos a quantidade de biogás que produziu por quilo de sólidos voláteis, no eixo de X. E no eixo de Y, o tempo de degradação em dias. Aqui são casos reais de amostras que nós já testamos no nosso laboratório, aqui no SEI Biogás. E o que nós podemos ver, por exemplo, é que esse efluente aqui, ó, da linha mais escura, que tem uma produção um pouquinho mais alta, ele teve uma degradação muito rápida. Mais ou menos aqui, ó, no 6º dia, ele já atingiu o pico de produção de biogás. E se nós pegarmos esse outro efluente aqui, esse outro resíduo da linha laranja, ele teve o pico de produção aqui por volta do 15º dia. E aí, o que tem que se avaliar é assim, se eu vou misturar 2 diferentes tipos de resíduos num biodigestor, e vamos imaginar aqui numa situação que os 2 resíduos que nós vamos misturar são esses, o da linha mais escura e o da linha laranja. Qual é o tempo de retenção hidráulica que nós vamos considerar aqui para ter o pico de produção, né? E isso também tem a influência de se o meu biodigestor ele vai estar aquecido. Então, aqui nós estamos falando de curvas de produção em experimentos que aconteceram no laboratório, com temperatura ideal, com temperatura controlada, né? A 37 graus nós fazemos os ensaios, 37 graus Celsius, conforme recomenda a norma. Mas se você for trabalhar com temperaturas mais baixas, por exemplo, você vai atingir essa mesma produção de biogás, possivelmente, mas essa curva ela vai ser menos acentuada, elas vão ser todas mais alongadas, assim, esse tempo para o início da degradação vai ser um pouquinho maior. E principalmente quando se fala em codigestão, essa cinética de cada um dos materiais precisa ser avaliada com bastante cuidado, para que se tome a decisão tecnológica mais adequada. Bom, então vamos falar agora um pouquinho do pré-tratamento. O pré-tratamento ele está no bloco inicial dentro da planta de biogás. Então a gente recebe o material na planta, armazena em alguns casos, daí direciona para um pré-tratamento. E posteriormente, então, alimenta esse substrato no biodigestor. Existem várias formas de pré-tratamento, existem pré-tratamentos físicos, químicos e biológicos. A eficiência de cada método de pré-tratamento varia de acordo com o substrato, as características do substrato e a composição
de cada substrato. Pode ser que vocês já tenham lido ou ouvido falar que o pré-tratamento aumenta o rendimento da produção de biogás. Será que isso é verdade? Né? Então, o pré-tratamento, ele é muito positivo para os micro-organismos, porque uma vez que ocorre a desintegração do substrato, aumenta a solubilidade, consequentemente a matéria orgânica ela está disposta, ela fica mais acessível para os micro-organismos. Então, quanto menor a partícula, mais acessível estará o substrato para que os micro-organismos realizem o processo de biodigestão. Aqui eu trouxe um exemplo, falar sobre a trituração. Quando a gente tritura um material, a gente consegue aumentar a área superficial. Então, triturar pode aumentar a taxa de degradação e proporcionar um maior rendimento na produção de biogás. Nós podemos fazer aqui uma analogia. Não sei se todos já consultaram o gastro. Quando nós vamos no gastro, o médico normalmente pede para que a gente mastigue bem os alimentos. Se você mastigar muito bem a comida que você ingere, provavelmente você não vai ter um problema no seu sistema digestivo. O biodigestor é a mesma coisa. Quanto mais triturado estiver o material, menor a partícula, mais acessível a matéria orgânica, mais acessível aquele material estará para os micro-organismos terem todo aquele processo de decomposição que nós falamos no início. Certo? Como eu falei, existem várias formas de pré-tratamento, os físicos, os químicos, os biológicos, tem uma gama de processos e tecnologias disponíveis no mercado, com cada tecnologia direcionada para um tipo de substrato, com valores também que variam bastante. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre os pré-tratamentos físicos, tá? Nós vamos passar um pouquinho do que a gente tem, que a gente usa bastante aqui no Brasil. Então, trouxe aqui o processo de explosão a vapor e hidrotermólise. Esses dois pré-tratamentos, eles são muito utilizados para materiais, substratos lignocelulósicos. Esse substrato, de forma geral, a gente tem um problema, né? A gente chama de problema. Nosso problema é a lignina. A gente precisa fazer a quebra da lignina para acessar a hemicelulose e a celulose. Quando a gente consegue romper essa barreira, né, quebrar a lignina, fica muito mais fácil o processo de decomposição e de produção de biogás a partir desse substrato. Outro pré-tratamento é a extrusão. O sistema de extrusão, nós inclusive temos em algumas das nossas unidades de demonstração. A extrusora, ela faz a separação da fração líquida e da fração sólida. Aqui nesses exemplos, estão sendo utilizados dejetos bovinos. Por que fazer essa separação? Nós temos biodigestores que trabalham com uma taxa de sólidos mais alta e biodigestores que trabalham com uma taxa de sólidos mais baixa. No caso da nossa unidade de demonstração Star Milk, ela é um biodigestor lagoa coberta e, como vocês sabem, ele trabalha com uma taxa de sólidos mais baixa, até 3%. Então, é feita essa separação. A fração sólida ela é encaminhada para uma compostagem, para ser utilizada como adubo ou até mesmo cama das vacas, e a fração líquida é direcionada para o biodigestor. Por que é feita essa separação? Além, né, do modelo do biodigestor, para que a gente consiga preservar a vida útil do nosso sistema de tratamento. A gente mandar todo esse material para dentro do biodigestor, possivelmente a gente vai estar assoreando ele e levando ele à parada após um tempo. Em relação a isso, vocês lembram que a gente falou um pouquinho lá antes sobre o tempo de retenção hidráulico, né? Então, quando você tem a decomposição, né, o sedimento desse material que vai ficando dentro do biodigestor, você diminui a área útil dele, porque está formando uma camada ali no fundo. Então, se você havia calculado um tempo de retenção hidráulico de 30 dias, por exemplo, e está acontecendo a sedimentação, a decomposição desse material numa velocidade X, significa que ao longo de um ano você perdeu determinada área útil do teu biodigestor, logo o teu tempo de retenção hidráulico já diminuiu. E aí você pode não estar atingindo a produção de biogás que havia sido prevista, ou porque não está conseguindo o material ficar lá dentro o tempo suficiente, né, para que seja degradado,
Ou, inclusive, porque em algumas situações você está empurrando, você está fazendo um caminho preferencial para que o material que acabou de entrar já saia do teu biodigestor. Uma espécie de caminhos preferenciais. Esses caminhos preferenciais, eles são formados realmente quando tem a deposição muito alta, né, desses materiais no fundo, eles vão subindo e vão formando caminhos preferenciais. Biodigestores que não têm sistema de agitação, é muito comum se acontecer isso, né? Então, por isso que a agitação, a recirculação, esse movimento de quebra de crosta no interior do biodigestor, ele é muito importante para a gente conseguir preservar e evitar essas situações. Outro pré-tratamento é o peneiramento. Nós também utilizamos bastante esses modelos de peneira desaguadora. A peneira, assim como a extrusora, é a mesma ideia de se fazer a separação de sólidos grosseiros e da fração líquida. Existem vários tamanhos de malha que você pode ir alterando de acordo com as características do substrato que você tenha. Outro fator que é bem importante a gente destacar, que tanto o processo de extrusão quanto o de peneiramento podem ser utilizados como um pré-tratamento antes da entrada do substrato no biodigestor, como um pós-tratamento. Pode-se utilizar esses processos com um digestato, caso você queira fazer essa separação após o sistema de biodigestão, se o seu biodigestor conseguir tratar esse material, né, sem esse pré-tratamento, você pode utilizar ele no processo final. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a trituração. Como eu disse antes, o processo de trituração ele é bem importante para a gente aumentar a área superficial do material. Essas fotos são da nossa unidade de demonstração Itaipu. Aqui nós recebemos grama, esgoto e resíduo sólido orgânico. Nessa foto, o resíduo sólido orgânico que vem dos restaurantes aqui de Itaipu, eles são submetidos por uma segregação manual, então é feita a separação para que sejam retirados materiais que não são interessantes para o processo de biodigestão, como garfos, facas, plásticos, ossos. Esses materiais eles são retirados ali manualmente. Esse processo de segregação, aqui é uma planta em escala pequena, né? Por isso que nós temos operadores que fazem isso, mas em grande escala existem peneiras, esteiras, que removem esses materiais inertes por granulometria, tem ímãs também para retirar algum material indesejado. Após esse processo de separação, o resíduo sólido orgânico vem para esse triturador aqui, é feita a trituração e o material cai na caçamba basculante. Na caçamba. Então, aqui ele já está sendo inserido na nossa caixa de entrada. Essa é uma caixa de entrada, que o material é homogeneizado para posterior alimentação no biodigestor. Achei que você queria complementar. Então, além desses pré-tratamentos, nós temos também adensamento de lodo, para estações de tratamento de esgoto. Quando você precisa aumentar a concentração de sólidos, você pode utilizar um sistema de adensamento de lodo, picadores, crushers. Então, existem vários pré-tratamentos físicos, químicos e biológicos. O que é importante a gente frisar aqui para vocês. Não existe o melhor pré-tratamento, não existe o pré-tratamento ideal. É importante você conhecer as características do seu substrato, o modelo de biodigestor que, né, vocês irão trabalhar na planta e o volume de substrato. O que acontece? Algumas tecnologias possuem um consumo energético muito alto e até mesmo o custo de aquisição dessas tecnologias são altos. Então, o volume pequeno acaba inviabilizando economicamente o projeto. E é importante, né, Dayana, que se avalie que você pode ter uma produção de biogás satisfatória, um tratamento do teu efluente satisfatório, sem necessariamente ter um gasto na instalação do seu biodigestor muito grande. Por exemplo, eu tenho apenas efluente de suinocultura, e o meu objetivo é basicamente tratar o efluente, já que eu vou tratar por meio de biodigestão, aproveitar o biogás. Então, será que tem necessidade de eu instalar um modelo de biodigestor de mistura completa para trabalhar apenas com efluente de suinocultura?
Então, assim, o biodigestor de mistura completa é o que tem de melhor, talvez com bastante tecnologia, já bastante consolidado, mas se eu instalar uma lagoa coberta que custa, por vezes, 1/10 do valor, ou quem sabe até menos, do que um biodigestor de mistura completa, eu vou ter a mesma eficiência, ou uma eficiência muito parecida? Então, tudo isso tem que ser levado em conta também, Sim, com certeza. E até mesmo a adoção de sistema de pré-tratamento. Eu posso optar em não ter nenhum sistema de pré-tratamento? Pode, com certeza. O que acontece? Como a Juliana falou, os micro-organismos levam um tempo para degradar o material no interior do biodigestor. Se você não tiver um pré-tratamento, se as características do seu material, por exemplo, for um material lignocelulósico, as bactérias vai se demandar um tempo muito maior para degradar aquele material do que se levaria tendo um pré-tratamento, né, para deixar esse material mais acessível. Então, a planta de biogás, ela não é engessada. Então, são componentes que você pode incluir, modificar, adequar, de acordo com as necessidades, né, com o objetivo que se espera. E é muito importante a gente falar, então, que nem todos esses métodos, eles têm um efeito positivo em todos os fatores. Muitas vezes, a sua planta fica num formato que é viável tecnicamente, mas economicamente algumas coisas acabam não apresentando viabilidade. Então, é possível, sim, rever esses conceitos e estar fazendo essas alterações, esses ajustes. Então, o desafio aqui é sempre alcançar um alto rendimento de biogás com custos mais baixos, o suficiente para ser considerado atraente. A ideia, então, é utilizar o seu substrato, aproveitar o máximo do seu substrato, fazer uso de tecnologias para isso, né? Então, ter um alto rendimento de biogás e conseguir atingir o objetivo esperado, seja para a produção de energia elétrica, para a produção de energia térmica ou veicular. Certo? Pessoal, era isso que nós tínhamos para passar para vocês. Nós agradecemos mais uma vez por estarem aqui nos assistindo. Abrimos agora para os questionamentos. Isso. Nós vamos ler aqui, então. A Nathalie perguntou: como está sendo estabilizada a temperatura do biodigestor da UDCI Biogás? Existe um sistema de controle de temperatura nessa unidade? Existe, é um sistema de aquecimento nessa unidade, como nós comentamos com vocês, é um biodigestor que ele é alimentado também com grama. A grama é um desses elementos lignocelulósicos dos quais a Dayana comentou. Então, para que não se tenha um tempo de retenção hidráulico excessivamente elevado, nesse caso se optou também por utilizar um biodigestor que opere numa temperatura de mais ou menos uns 35 graus Celsius, por conta de adaptações técnicas que nós precisamos em função do volume do biodigestor e da quantidade de resíduo que é produzido aqui. Então, sim, tem um sistema de aquecimento. O biodigestor aqui da UD Itaipu é um modelo CSTR. Nós temos sistema de aquecimento, né? É de mistura completa, tem sistema de aquecimento, sistema de agitação. A gente consegue monitorar esses parâmetros, a gente monitora o pH, o laboratório faz todo um acompanhamento das características físico-químicas do material, então é feito todo um acompanhamento nessa planta. A Jéssica perguntou o que é necessário realizar quando a quantidade de nitrogênio e da amônia estiverem elevados. Normalmente, os biodigestores eles operam muito bem com uma relação carbono-nitrogênio numa proporção de 70-30, 70% uma quantidade de carbono e 30% de nitrogênio. Então, se o teor de nitrogênio estiver muito elevado, é necessário adicionar algo que vá suplementar a quantidade de carbono. Na verdade, você precisa levar a quantidade de carbono para equilibrar o nitrogênio. E dependendo de como estiver esse teor de nitrogênio, é importante que seja um carbono rápido, de fácil degradação. Um exemplo que é bastante utilizado é resíduo da indústria de produção de biodiesel, que é usar glicerol, que é um material de rápida
de carbono muito acessível, né? Bastante rico em carbono. E dependendo de como for a situação, ele vai ajudar mais rapidamente a resolver. Mas é importante salientar, pessoal, que não é assim, então se é um carbono rápido, então vou colocar lá um monte porque vai produzir um monte de biogás. Não, tem que ser avaliado tecnicamente, né? Analisar o que é que tem no biodigestor, o que é que está acontecendo, como que está sendo a produção de biogás, qual está sendo o teor de metano que você está obtendo, para que aí sim se façam essas intervenções. Como nós comentamos, os micro-organismos, eles gostam de estabilidade. E assim como eles gostam de estabilidade térmica, eles também gostam de estabilidade daquilo que eles estão recebendo. Então, se você só alimenta, por exemplo, seu biodigestor com efluente de bovinocultura, e aí um belo dia você fala, não, eu recebi aqui um monte de glicerol aqui, consegui, vou colocar, porque vai produzir muito biogás. Calma, não é bem assim, né? Tem que avaliar tecnicamente muito bem isso. Pode ser que num caso assim você acabe perdendo a relação carbono e nitrogênio e isso vai prejudicar a estabilidade do biodigestor. A Jéssica perguntou também, a cada quanto tempo é necessário realizar o monitoramento desses parâmetros, sólido, alcalinidade, os inibidores? Isso depende da estabilidade do seu biodigestor. Então, biodigestores que estão em processo de início, né, quando você está dando a partida no seu biodigestor, é importante monitorar esses fatores semanalmente ou até quinzenalmente. Avaliando, né, monitorei uma semana, monitorei na semana seguinte, eu estou vendo que ele mantém uma regularidade depois de umas 3 ou 4 semanas, talvez você pode começar a espaçar um pouquinho mais. E quando o biodigestor já estiver bem estável e a tua alimentação do biodigestor também for estável, né? Isso é bem importante frisarmos. Esse monitoramento pode ser mensal, até a cada 2 meses. A próxima pergunta. Quando não há sistema de aquecimento, há possibilidade de acontecerem variações bruscas desses parâmetros devido às mudanças de temperatura externa? Sim. Então, isso acontece bastante, principalmente aqui nos estados do sul do Brasil, a incidência disso acontecer é muito alta. Os biodigestores que não possuem sistema de aquecimento, eles têm uma ligeira queda da produção de biogás no período de inverno, por exemplo. Então, a temperatura do biodigestor cai, então diminui um pouquinho a produção de biogás. E isso está diretamente relacionado com aquilo que a Juliana falou. Então, vai continuar produzindo biogás? Vai continuar produzindo biogás, mas o que diminui é a eficiência, né, daqueles micro-organismos com a faixa de temperatura ali que eles estão sendo expostos. Complementando isso, também a parte lá que a Dayana havia falado sobre o pré-tratamento, o que a gente tem que entender, principalmente no Brasil, é que hoje o biogás é produzido como um meio de tratar efluente, né? Via de regra, não existem empresas que elas têm contratos, por exemplo, de fornecimento de biogás. Então, em geral, o pessoal, né, tem o efluente e ele quer tratar, e a partir desse efluente ele gera o biogás, e ele acaba usando esse biogás para consumo próprio, seja para gerar energia ou para abastecer veículos, enfim, alimentar caldeiras, né, em algumas agroindústrias. Mas na Europa, por exemplo, existem algumas usinas de produção de biogás. E aí essas usinas de produção de biogás, elas comercializam, então elas têm um contrato, elas são obrigadas a injetar na rede de gás natural, por exemplo, determinada quantidade de biogás, ou na verdade determinada quantidade de biometano já, né, do biogás purificado. E se elas não cumprem com esse contrato, as multas que elas têm que pagar são muito elevadas. Então, é mais comum que elas utilizem, por exemplo, de sistemas de aquecimento muito eficientes no biodigestor, porque elas não se podem permitir ter uma produção mais baixa de biogás, porque elas precisam cumprir com o contrato, né? E da mesma forma o pré-tratamento, se elas não utilizarem o pré-tratamento, em alguns casos, elas não vão conseguir atingir essa quantidade de biogás que elas se propuseram a entregar para quem contratou elas, né? Quando é o caso de você tratar um efluente
puramente ou basicamente porque você tem um efluente e você precisa tratar. No caso do inverno, que dura 2 ou 3 meses, você ter uma ligeira queda nesse volume de biogás acaba não sendo tão prejudicial, né? Sim. É algo facilmente administrável em propriedades rurais. Uhum. E a última pergunta: para os substratos de origem lignocelulósica, existe algum tipo de pré-tratamento além do apresentado na UD? Sim, existem várias formas de pré-tratamento, principalmente os químicos e os biológicos. É possível se ter processo de ensilagem, utilização de fungos, né? As enzimas, ter um processo de hidrólise enzimático, até mesmo um processo de hidrólise ácida. A irradiação, né? Por ultrassom, então é muito utilizado também as micro-ondas. Eu acho que é isso, pessoal. É isso, pessoal. Espero que tenhamos conseguido contribuir um pouco, né, para o conhecimento de vocês. E estejam à vontade para enviar as dúvidas para o pessoal, para os tutores que trabalham conosco aqui no CEI Biogás também. Então, se talvez algo que tenhamos dito aqui não ficou muito claro, ou tenha ficado alguma outra dúvida que nós não abordamos, estejam à vontade para enviar essas dúvidas, que dentro do possível nós iremos respondê-los, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Boa noite.